Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 8. Diz a Bíblia Sagrada: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, diz o grande apóstolo Paulo, tendo o mesmo modo de pensar. Então veja, Paulo está dizendo para a igreja que ela precisa ter o mesmo modo de pensar. Há umas pessoas por aí dizendo: não, todo mundo não pode pensar igual, tem que pensar diferente. Irmão, eu não vejo isso na minha Bíblia. A minha Bíblia diz que a igreja precisa estar unida na forma de pensar, o pensar ser igreja e viver a igreja. Então, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta. Nada façam, agora está falando das ações. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, para aparecer, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, o qual, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? O tema da mensagem essa noite é Jesus, o maior exemplo de servo. Quero falar um pouquinho do contexto do capítulo 2 de Filipenses. Paulo começa a dar instrução para que haja unidade na vida da igreja. A igreja de Filipenses também passava por algumas dificuldades, mas era uma igreja que vivia muito semear, a igreja que sempre estava semeando a vida de Paulo. Paulo dizia o seguinte: olha, vocês precisam se alegrar, se alegre, outra vez vos digo, se alegre. Paulo escreveu isso aos filipenses, e quando Paulo escreve, ele se preocupa com a unidade da igreja, porque havia infiltrações na igreja. E quando falo igreja, não é infiltrações no prédio físico, mas na organização, nas pessoas, no organismo. E algumas palavras, gente levando a questionar tudo. Não que questionar seja uma coisa ruim, mas o questionamento saudável é aquele que respeita sim as autoridades e questiona as pessoas certas, e não questiona do lado de fora da igreja, não questiona na porta da igreja, mas questiona com as pessoas de direito. E aí então Paulo começa a tratar isso, e ele vai falando que a igreja precisava ter uma unidade de pensamento, uma forma de pensar única como igreja. E dessa forma ele dizia o seguinte, que a igreja também precisava demonstrar a unidade na forma de amar, no próprio amor. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: uma igreja que ama de verdade é uma igreja também que vai alinhar a sua forma de pensar. Ela sempre vai estar preocupada com o outro, vai estar preocupada em estender os seus braços e abraçar as pessoas que estão fora da estrutura dela. Então é uma igreja que olha para fora, que olha para a cidade onde ela está inserida, para o bairro onde está inserido. E aí o que é essa igreja? Que a igreja tem um plano também, mas também mais do que isso, é que cada membro dessa igreja, cada participante dessa igreja, ele pensa o seguinte: ele não olha só para a sua salvação, ele olha para a salvação daquele que trabalha com ele, ele olha para a salvação do patrão dele, ele olha para a salvação do vizinho dele, dos parentes dele, ele olha para o lugar onde ele está inserido. Amém? Bom, e aí então Paulo diz que uma igreja que ama de verdade, demonstrar isso alinhando a sua forma de pensar, vai produzir uma só atitude. E a palavra do apóstolo Paulo diz respeito às atitudes dos irmãos em Filipos, onde a motivação principal, diz ele, para servir, não pode ser a ambição egoísta, procurando benefício próprio, e também não é a vaidade, procurando aparecer naquilo que se faz. Servir para Paulo e para a Bíblia Sagrada deve ser a palavra de ordem. Então quando eu considero o outro superior a mim mesmo, o que ocorre? É óbvio que eu vou servi-lo com humildade, porque eu estou servindo alguém maior do que eu, alguém que é superior a mim. Por isso que Paulo diz: considere o outro superior. Então quando eu estou diante do Edivan, ele é meu irmão, mas eu o considero superior a mim, estou ali para servir, meu coração está desarmado de qualquer coisa diante dele. Então isso, queridos, é se colocar à disposição para servir, preocupados com a salvação de outras pessoas. Paulo diz isso: olha, cada um não cuide só do que é seu, não.
Então quando eu começo a falar assim, não, porque eu tenho que cuidar de mim, porque, amém, você tem que cuidar de você, eu recomendo que você cuide de você, mas se isso para só aí, tem um problema. Porque Paulo diz que eu não devo cuidar só daquilo que é meu, mas devo cuidar também dos outros também. Então a partir daqui, o apóstolo Paulo então pega algo poderoso, que é um dos textos mais conhecidos, um dos textos mais, agora então se tornou mais conhecido ainda depois que o nosso querido pastor Fernandinho gravou, né, Galileu, onde ele cita esse versículo, ou esse texto, Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 10, ele cita até o 10. Então ele mostra o exemplo de Jesus como servo e ordena aos filipenses para terem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Então vamos ver esse sentimento de Jesus na prática. Bom, a pergunta é: por que Jesus é o maior exemplo de servo? Eu cheguei à conclusão que Jesus é o maior exemplo de servo porque ele serviu voluntariamente. Diga essa palavra comigo: ele serviu voluntariamente. Pouco se sabe sobre a decisão de Jesus de se entregar naquela cruz por mim e por você. Como que isso se deu no céu? Nós não temos o diálogo entre o pai e o filho. Eu já vi alguns pregadores até fantasiar, e é direito, você pode fantasiar, né? Você pode imaginar. E aí fantasiar e colocar, não, porque aí o pai chegou e falou, olha, o diabo acabou com o meu plano. E aí eu vejo um Deus tão pequeno, coitado, né? Fiquei até com pena desse Deus, quando esse narrador colocou, não, e o diabo frustrou os planos de Deus. E aí o pai ficou triste, o pai falou, e agora, o que eu vou fazer? Quase lembrei do Chapolin Colorado, né? E aí, e agora? E aí de repente Jesus vem, não, pai, eu vou. Não, meu filho, não vai, eu vou. Não, os pregadores gostam de fantasiar e eu não vou por esse caminho, mas eu acho um caminho um pouco perigoso, né? Porque acaba diminuindo um pouquinho de quem realmente é o nosso Deus. Deus não disputa com o diabo. Deus não disputa com o diabo. Então, a gente não sabe muita coisa da decisão de Jesus de deixar o céu e vir a essa terra. Mas o que nós sabemos é suficiente para compreender que essa decisão não foi por obrigação. O pai não obrigou o filho a morrer na cruz. O pai não obrigou o filho a morrer na cruz, nem o filho se sentiu obrigado a fazê-lo. A decisão de Jesus em servir, entregando o seu corpo como sacrifício, foi de forma voluntária. Pastor, como é que você afirma isso, já que pouco se sabe? Eu disse que pouco se sabe, eu não disse que nada se sabe. Então eu vou te dar um pouquinho do que se sabe. Em Hebreus, o apóstolo Paulo, porque eu creio que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, ele coloca o nosso mestre Jesus como alguém que se apresenta voluntariamente para servir à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Ele diz lá em Hebreus 10, capítulo 9, então acrescentou, ou seja, aqui é o próprio Jesus falando, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então veja, Jesus se apresenta para o Pai e diz, Pai, eis aqui estou para fazer a tua vontade. Foi a mesma coisa com o profeta Isaías, Isaías capítulo 6, Isaías tem a visão de Deus, as abas das vestes de Deus enchendo o santo templo, os anjos clamando santo, 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 os serafins, e aí Isaías entra em crise e diz, eu sou um homem pecador, meus lábios são impuros, eu habito num povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, eu vou morrer, eu estou perecendo. Deus falou, calma aí, vamos resolver seu problema. Lá vem um anjo, pega uma brasa viva, coloca nos lábios de Isaías e purifica, uma forma de dizer assim, ó, você está perdoado. Bom, próximo passo seria o quê? Bom, já que estou perdoado, glória a Deus, vou viver minha vida e a vida continua. Sim, esse seria o próximo passo se não fosse Isaías estivesse lá. Porque de repente a Trindade começa a conversar. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dialogando. E eles dizem a seguinte frase: a quem enviaremos? Quem irá por nós? É nesse instante que Isaías está escutando a conversa. E aí eu imagino que ele já estava saindo ali daquela conversa, porque resolveu o problema dele, ia ficar fazendo o que ali? Ele virou as costas para sair, quando de repente ele ouve o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele para e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o contexto de Isaías 6. Então o mesmo sentido para o texto do capítulo 10 de Hebreus.
Jesus se apresenta voluntariamente. Então, para que não haja dúvida sobre qual é essa vontade de Deus, qual é esse propósito de Deus, qual é essa vontade, e que esta vontade é a entrega de Jesus, olhando o contexto, o versículo seguinte vai explicar o objetivo da voluntariedade de Jesus. Então, o versículo seguinte do capítulo 10, verso 9, tem que ser o verso 10, obviamente. Então diz o seguinte: nessa vontade, agora o Paulo está explicando, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então Jesus se apresentou voluntariamente. E aí Jesus me ensina, irmão, que como servo, eu preciso me oferecer para servi-lo. Eu sei que você ainda não compreendeu. Jesus está dizendo, com a atitude dele, e como servo, que como filho de Deus, eu e você não precisamos esperar ninguém chamar a gente para servi-lo. Nós já estamos à disposição. Deus não chamou Isaías, Deus só estava conversando ali. Isaías, que escutou a conversa, falou: eu estou aqui, Senhor, pode me usar. Aliás, eu particularmente não consigo compreender a atitude de certas pessoas que veem a necessidade no reino de Deus, na casa de Deus, e não se envolvem. E diz o seguinte: não me convidaram, o irmão não me pediu, o pastor não me chamou, eu não faço parte desse ministério, aqui não tem espaço para mim. Eu não consigo compreender essa atitude de alguém que diz que nasceu de novo. Pior do que isso, irmão, eu creio que pior do que isso são aqueles que criticam quem está servindo, e que criticam aqueles que estão fazendo alguma coisa, e as pessoas criticam, mas não se envolvem com nada, não faz nada. Então, nessa noite é tempo de você se levantar como servo na casa de Deus, que se coloque à disposição da vontade do Senhor. E a pergunta é: onde estão aqueles servos que vão simplesmente dizer: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade? Onde o Senhor quiser me colocar, eu vou, Senhor. A nossa geração é uma geração muito corrompida. Vaga de emprego, a fila está grande. Quando chega lá dentro, na hora da entrevista, a pessoa diz assim: olha, eu preciso de alguém para limpar os banheiros. Não, limpar o banheiro não, eu vim para trabalhar no escritório. Não, eu vim para trabalhar no computador. Não, aí não. Suar não, suar não posso suar não. Amarrotar minha camisa, não posso amarrotar minha camisa, né? Então, a nossa geração é uma geração corrompida nesse nível, e quando chega na casa de Deus, eu quero servir, mas não, eu não faço tudo não é assim também não. Essas mãos aqui, mãos que Deus me deu, são mãos de tocador de teclado, não carrego peso não. Nada contra os tocadores de teclado, pelo amor de Deus, só estou usando como exemplo. Aliás, isso daqui são uma bênção. Todos carregam peso, limpam o chão, cava buraco, cava sapata para fazer prédio, né? A pergunta é: você é um desses servos que se coloca à disposição? Como disse outra vez, em outra ocasião, irmão, quem fica na janela, irmão, vai ficar criticando tudo que está acontecendo. São os crentes da janela. Tem os crentes da janela, tem os adoradores da janela. Os adoradores da janela ficam sentados na janela vendo a adoração dos outros. Ele mesmo não adora. Ele fica vendo a adoração dos outros para depois ficar criticando. Você viu aquele irmão lá dançando? Tu viu aquele lá? É muito espalhafatoso, né? Eu me lembro de uma irmã abençoada que ficou na janela e foi criticar um outro irmão que estava adorando, né? E aí sabe o que aconteceu com essa irmã? Nunca teve filhos. O nome dessa irmã é Mical, esposa de Davi. O homem que ela estava criticando é o rei Davi, que vinha dançando, adorando a Deus. Sabe, Jesus também é o maior exemplo de servo, porque ele serviu totalmente desprendido de si mesmo. Isso aqui é poderoso. Olhe para a sua Bíblia, verso 5. Diz que, o verso 6, melhor dizendo, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Na versão revista atualizada diz que não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, não tomou isso. Usurpar é tomar para si. Ele não tomou isso para si. Ele é Deus. E mesmo sendo Deus, ele se desprendeu disso. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O texto está dizendo que Jesus, sendo Deus, não exigiu o direito de Deus. Ao contrário, ele esvaziou-se de si mesmo. Eu não consigo entender esse versículo a não ser com essa expressão:
totalmente desprendido de si mesmo, ou em uma palavra, abnegação. Abnegação. O que é abnegação? Abnegação é renúncia, abnegação é desprendimento, é abrir mão de interesses próprios. Essa é uma exigência do reino. Quando me coloquei à disposição do Senhor para servir como pastor, no documento, não é um documento físico, um documento espiritual, estou aqui ilustrando, eu não coloquei lá a cláusula, só vou se for igreja grande, se for igreja, não, eu vou para onde o Senhor mandar, e Deus vai e manda a gente para uma favela, uma igreja linda, 6 pessoas dentro dela, maior do que a sua célula, viu, irmão? Perdão, menor do que a sua célula ainda maior do que essa igreja, 6 pessoas, e eu não quero nem descrever as pessoas aqui, para você não ficar muito preocupado nessa noite, mas irmão, cada situação que a gente encontrava lá, que só a graça de Deus, mas foi lá que Deus nos plantou, porque isso é se desprender. Você não pode estar preso, não, porque eu vou, mas tem que ter esse critério. Não, o critério é aonde meu mestre mandar. Esse é o critério. Então, abnegação é renúncia, desprendimento, abrir mão de interesses próprios, e essa é uma exigência do reino. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor, irmãos, aí eu não falo só desta igreja, eu falo da igreja do Senhor na terra. Nós vemos que toda igreja ela pode ser classificada em 3 grupos. Toda igreja tem isso, irmão. E nesta noite você se encaixa em um dos 3. Primeiro grupo que tem dentro das igrejas, o grupo da multidão. Quem é a multidão? São aqueles que vêm por conta dos benefícios que a igreja pode dar para eles, por conta dos milagres, ou simplesmente vem apenas por virem, porque viu o pessoal indo, foi também junto. É a multidão, porque esses são os mesmos que estão envolvidos onde Jesus está. Quando Jesus andou por essa terra, tinha lá a multidão junto com ele. Também além da multidão tem os descomprometidos, ou seja, nós também podemos chamá-los de seguidores ocasionais, ou seja, eles amam Jesus, palavra de Jesus poderosa, Jesus é maravilhoso, mas eu não quero compromisso não sei, eu tenho uns amigos aí que eu tenho que ver, eu tenho que pensar, eu tenho que imaginar, eu tenho que fazer conta. Esses são os seguidores ocasionais, eles aparecem quando é conveniente. Por último tem os discípulos. Quem são os discípulos? São aqueles que pagam um preço alto e abrem mão de tudo pelo seu mestre. Esses são os discípulos. Então toda a igreja tem esses 3 grupos dentro dela. Certa feita havia uma multidão seguindo Jesus, e nesse momento Jesus para e se volta para a multidão. E aí quando Jesus se volta para a multidão, olha o que ele diz para todos, dizia a todos, Lucas capítulo 9 verso 23, se alguém quer vir após mim, ou seja, está no meu rastro mesmo, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A abnegação. Veja, negar a si mesmo não é uma opção para seguir Jesus, é uma condição. Diga isso comigo: opção, condição. Opção, eu escolho aquela que eu acho melhor. Condição não, eu me encaixo porque só tem essa. Ou eu estou, ou eu não estou, né? Então, negar a si mesmo não é opção, é condição para ser um discípulo de Jesus. E um servo é aquele que também nega a si mesmo, porque o discípulo se parece com o mestre. Jesus, irmãos, ele abre mão dos seus direitos de Deus por causa da necessidade das pessoas. Ele abre mão daquilo que é seu por direito, a glória que ele tinha diante do Pai. Nosso querido pastor Daniel de Souza, ele canta uma canção dizendo isso: se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Ele se despiu da glória, ele abriu mão, ele tirou isso. Jesus, enquanto homem, enquanto verbo encarnado, ele também foi desprendido de muitas coisas. Por exemplo, do tempo dele. Jesus abria mão do tempo dele para estar com as pessoas. Jesus abria mão do bem-estar dele. Jesus abria mão do conforto dele. Jesus abria mão da tranquilidade, do comodismo. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é que ele não tinha casa, irmão. Não é que ele era tão pobre que não tinha nem onde morar. Não, esse não é o texto. É que a missão dele era tão intensa que não tinha onde parar. Não tinha um lugar fixo para parar. Muitas vezes ele estava na casa de Lázaro em Betânia, em alguns momentos ele estava na casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Em outros momentos ele jantava na casa de Mateus. Mas na grande maioria, irmãos, ele encontrava algum lugar para se hospedar com o dinheiro que tinha das ofertas que ele recebia. Já disse isso aqui em outra ocasião.
Então guarde algo no seu coração nessa noite, irmão. Eu só vou me envolver, só vou me entregar à obra de evangelização da minha cidade a partir do momento que eu entender que esse é o compromisso para o qual Deus me chamou. Porque se não for, eu vou querer qualquer coisa para o meu bem-estar. Me dá uma oportunidade na igreja, porque eu gosto de trabalhar na igreja fazendo isso. Então deixa eu te ajudar com uma coisa nessa noite, irmão. O seu trabalho no reino é hiper, ultra importante. Mas você precisa aprender uma coisa nessa noite: mais do que fazer, é fazer da maneira certa. Amém? Então veja, eu só vou querer discipular, eu só vou querer cuidar de pessoas, eu só vou querer liderar, ou vou querer fazer qualquer outra coisa no reino que coopere para a salvação das pessoas, quando eu compreender que esse é o compromisso para o qual Deus me chamou. Só a partir daí. Por exemplo, Jesus disse em Mateus 28, 19, 20, últimas palavras de Jesus: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O entendimento, irmão, de que discipulado, célula, ganhar, cuidar de pessoas, o entendimento de que servir no reino de Deus sem receber em troca sustento financeiro. É claro que existem aqueles que precisam ter o seu sustento de maneira fixa, e isso é óbvio. Nós temos que ter gente que possa estar aqui no seu horário de trabalho, cuidando do computador, cuidando das coisas da igreja, para que toda a estrutura funcione. É óbvio que precisamos disso, e precisamos honrar essas pessoas, pagando salário para elas, com todos os direitos que elas têm. Óbvio que sim. Mas no grande sentido geral, nós só vamos nos ver, entender que tudo isso é o compromisso e ministério para o qual Deus nos chamou, quando nós tivermos uma atitude de abnegação. Pois nós vamos abrir mão então daquilo que é de nosso interesse, para a gente se entregar àquilo que é do interesse do Senhor. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a minha vontade? Não, a tua vontade. O sucesso de uma igreja não é medido pela quantidade de membros que ela tem, mas pela quantidade de servos que se doam. Não é uma grande alegria para mim, vai ser uma alegria, mas não uma grande alegria de ver a igreja lotada. Mas quantas dessas pessoas estão sentadas aqui, estão se envolvendo com aquilo que Deus tem para fazer? Eu disse para você no último sermão que o Senhor continua trabalhando até hoje, irmão. Ele disse que veio para buscar e salvar o perdido. Até hoje tem gente perdida, não é verdade? Então até hoje Jesus está buscando e trabalhando por isso. Ele precisa de mim e de você envolvido nisso. Nós queremos avivamento, amém? Mas a gente precisa ouvir a voz de Jesus. Jesus diz o seguinte: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, a Zoe. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Isso vale para todo mundo, irmão. Isso vale para todo mundo. Não é só para quem vai se tornar um pastor um dia. Isso vale para todos os servos que estão aqui nessa noite. Coloca em primeiro lugar não os seus interesses, porque quem faz isso não vai ter a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa terá a vida verdadeira. São palavras de Jesus, pela causa de Jesus. Jesus também, ele é o maior exemplo de servo, porque ele serviu integralmente. Isso quer dizer sem reservas. Eu te explico isso melhor. Olhe para a sua Bíblia, lá no verso de números 8, ou melhor 7. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Diga comigo, servo. Amém, ele veio a ser servo. O que quer dizer isso, irmão? A sequência do texto diz que Jesus assumiu a forma de servo. Isso quer dizer que ele assumiu de fato essa responsabilidade de ser um servo. O que quer dizer isso, irmão? É que Jesus não trocou a glória do céu pela glória da terra. Ou seja, ele tinha uma glória no céu, então abriu mão dessa glória e veio para a terra para receber uma glória. Tipo, nasceu como um rei num palácio. Não, ele abriu mão até disso. Ele trocou a glória do céu pelo serviço na terra. O que quer dizer isso, irmão? É que ele desceu de maneira integral. Ele foi aos mais baixos níveis que como Deus ele poderia ter ido. Você está entendendo essa revelação para o seu coração? Amém? Então, ele desceu de maneira integral a vida de um servo. E que servo é esse, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra servo que aparece na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, é uma palavra que costumeiramente era usada para os servos escravos que perdiam seus direitos, que eram vendidos
em muitos lugares, como comércio, né, humano, e esses escravos estavam dentro de um navio. Os navios não eram navios a motor, o motor vem depois da Revolução Industrial, mas eram movidos a remo. Se você já assistiu filmes épicos, vão trazer essas informações para nós. Ben-Hur, por exemplo, é um filme que traz esse relato. Eles estão dentro do navio. A fama daquela navegação vai para o capitão que está lá em cima, dando ordem. Vamos lá, gente. Se existisse ali uma figura de um rei, de uma autoridade, ele dizia para o capitão o seguinte: olha, eu tenho hora para chegar, eu preciso chegar rápido lá naquela ilha. Então o capitão falava: vamos lá, vamos botar mais velocidade. Mais velocidade era o quê? Lá embaixo, na parte de baixo do navio, estavam os escravos remando. A gritos dos soldados, a chicotadas dos soldados, eles estavam remando. Alguns deles desmaiavam de tanta fadiga e cansaço em cima do remo. E quando desmaiavam, alguém vinha, um soldado vinha e jogava água fria neles para eles acordarem e voltar de novo. Então, quando aparece essa palavra servo, que Jesus assumiu a forma de servo, é que Jesus foi para o porão do navio dar o seu máximo para que o navio pudesse chegar no seu destino. E deixa eu te falar uma coisa: o servo que Deus quer que eu seja, você seja, é o servo que não aparece. Ninguém via os servos no porão do navio. As pessoas só viam o barco deslizando sobre as ondas. Você está entendendo isso? Essa geração, uma geração que gosta do espetáculo. Aliás, os sociólogos classificam essa geração pós-modernista de sociedade do espetáculo. Tudo é um show. Se alguém vai mostrar uma mãe reencontrando um filho na TV, eles fazem um show. Eles fazem um show. Se alguém vai mostrar alguém que perdeu um cachorro e reencontrou um cachorro depois de 3 semanas, é um show, irmão. É um drama. E segura, e entra comercial, e vai comercial, e você está lá, meu Deus do céu. Aí começa a chorar, que emocionante. É a sociedade do espetáculo, meu irmão. Tudo é motivo de show, tudo é motivo de espetáculo. E os distúrbios estão só aumentando, de maneira que algumas pessoas estão fazendo escândalos públicos. A sociedade do espetáculo é tão séria que alguém acaba de bater num carro, tem um acidente, e ao invés de, ela pega o celular, ao invés de ligar para a polícia para pedir socorro, ela faz uma selfie acidentada, sangrando, e posta no Instagram. Essa é a sociedade do espetáculo, irmão. Você precisa entender o mundo que você vive. Como eu tenho dito aqui, existe um mundo por trás do mundo. E aí isso vem para dentro da igreja. As pessoas querem aparecer. Não falou meu nome. Não, mas eu gosto, é meu lugar. Eu sinto de Deus aqui, ó, meu coração. Meu lugar é lá em cima, cantando. Já me vejo lá, fazendo careta. Aleluia! Oh, meu Deus! Bom, então Jesus fala que o servo é aquele que não aparece, é aquele que está no porão do navio, remando, é aquele que está lá fazendo o barco andar sobre as ondas. O mérito pode ir até para o capitão, mas Deus reconhece quem faz o navio deslizar sobre as ondas, amém? Queridos, a Bíblia nos chama para uma entrega total e sem reservas no reino. É importante saber que a Bíblia nos fala não apenas de fazer algo, mas a Bíblia fala de como fazer esse algo da maneira correta. É isso que está, por exemplo, desde Gênesis, na oferta de Caim e Abel. Os dois ofertaram, mas Deus aprovou a Caim e a oferta, a Abel e a oferta de Abel, mas reprovou a Caim e a oferta de Caim. Isso está lá quando, por exemplo, Caim não ofertou da maneira correta e Abel ofertou da maneira correta. Quando, por exemplo, o Senhor traz instruções para o povo de Israel a fim de adorá-lo lá no tabernáculo no deserto, Ele diz como que essa adoração deveria acontecer, como que as pessoas deveriam entrar, que roupas deveriam usar. Então Deus não está preocupado só em fazer. Essa coisa de a gente ficar dizendo dessa geração: Deus conhece meu coração, Deus conhece meu coração. Meu irmão, Deus conhece teu coração, mas as suas atitudes revelam o teu coração. Sabe, Deus diz qual é a maneira correta de adorá-lo no tabernáculo. Da mesma forma, no templo que Salomão ergueu, Deus diz como ele deveria ser adorado. Outra coisa, irmãos, é o próprio Jesus que falou da importância da gente jejuar. Mas ele diz também qual é a maneira correta de jejuar.
Então veja, Deus não está falando só sobre fazer algo. A religiosidade é quando eu pego o fazer e faço apenas por fazer, e não tem entendimento daquilo que eu estou fazendo. Levanta a mão, todo mundo está levantando a mão, levanta também. Eu não sei nem o que significa isso. Importante levantar a mão, porque fica bem naquela foto que o Léo tira e bota lá no Instagram da igreja. Sabe, Paulo, por exemplo, ele ordena aos coríntios contribuírem financeiramente, mas ele também diz qual é a maneira correta de fazer essa contribuição. Ele diz: olha, no primeiro dia da semana, organize isso, separe a sua oferta, aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que você determinou diante de Deus, organize a sua oferta, entregue a sua oferta. Ele diz tudo. Então, enfim, irmãos, com Jesus nós aprendemos que não é só o ato em si. Diga comigo, não é só o ato em si, mas a maneira como executa o ato é o que vai agradar o coração do Senhor. Então não é só servir, mas como eu estou servindo? Vamos lá, preciso de gente aqui para cuidar, para se envolver no ministério de dança. Aí se envolve no ministério de dança. Eu quero dançar. Aí se envolve no ministério de dança. Mas aí marca o ensaio, a pessoa não vai para o ensaio ensaiar. Não, mas eu estou servindo. Marca o dia de apresentar aquela dança. Não, ela também não vem, a pessoa não veio, chega atrasada, vem correndo, esvoaçando, né, parecendo aquelas mariposas voando e tal, os ventos balançando e as roupas subindo, e ela chega atrasada no meio, todo mundo entra e vai dançar junto, irmão. Não é isso, irmão. Então veja que não é só o ato em si, mas como executa o ato. Por exemplo, a ordem de Deus para amá-lo, ele diz até como que nós devemos amá-lo. Olha o que ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6,5. Então Deus está dizendo o seguinte, que amar a Ele envolve também a totalidade da pessoa que o ama: corpo, alma e espírito. Amém? Amar com entendimento. O que quer dizer amar com entendimento, irmão? É você se envolver em se aprofundar, em conhecer a Deus também de forma racional. Como? Estudando a palavra de Deus, vindo para a discipuladora, conhecendo o Senhor, se relacionando com as pessoas, se aprofundando nesse conhecimento. Como é que seria amar a Deus com as suas forças? Ei, queridão, colocar teus braços, tuas pernas, teu vigor físico para trabalhar para o Senhor. Irmão, precisa cavar um buraco, vamos cavar um buraco. Precisa tirar uma cadeira, vamos tirar uma cadeira. Precisa orar por alguém, vamos estender a mão e orar. Então você se envolver. Se adorar a Deus, irmão, todo o teu corpo precisa adorar a Deus. Não é só a sua boca. Tem gente que fala: não, pastor, eu estou adorando a Deus aqui no meu pensamento. Imagina se Jesus só morresse por você no pensamento, hein? Bom, Deus não quer uma parte de nós apenas, Ele nos quer por inteiro. Não, porque Jesus veio salvar a alma. Tem gente que pensa que Ele vai salvar só a alma assim voando, esvoaçante. Não, irmão, Ele está interessado no teu corpo, irmão. Então para de comer as besteiras que você come e começa a cuidar da sua saúde. Ele está interessado, irmão. Irmão. Irmão, vai guardando o coração, irmão. Isso é sério, irmão. Está lá aquela situação, ao invés do marido, sabe? Mas a pessoa já está, ela sabe que ela está quase passando para o outro lado. Se é que você me entende? Ao invés de fazer logo um testamento, fazer logo um inventário, dividir os bens, deixar tudo organizado. Não, depois a gente vê isso, depois ela morre. Aí os filhos brigam tudo, para tentar cada um pegar uma parte, aquela brigada, irmão, a vida real é assim. Não, Deus sabe a minha hora. É verdade, você que não sabe. Então se organiza, irmão. Vamos cuidar. Então Deus não quer uma parte de nós, Ele quer a gente por inteiro, integralmente. Como eu sempre digo, ou você está dentro, ou você está fora. Simples assim. Um quase gol é o que, irmão? Nada. Como dizia lá aquele pastor, bola na trave não altera o placar, né? Bom, Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Mas o texto tem uma sequência que ninguém lê. Diz assim: maldito aquele que retém a sua espada do sangue. O que o texto está dizendo? A mesma coisa, com dois exemplos diferentes. Ou melhor, perdão, ele faz uma metáfora para explicar o primeiro. O que ele está dizendo aqui nesse texto? Está dizendo o seguinte: a ideia do texto é o seguinte: alguém que retém a sua espada do sangue. A ideia é o seguinte: é o soldado que vai para a guerra,
empunhando a espada, e chega na hora lá e fala assim: eu não vou entrar nessa guerra não, tá doido? Eu, hein? Segura a espada, não, isso aí eu vou suar, né? Os homens de hoje como é que estão? Eu vou suar, né? Não, queima mesmo, né? Não, meu irmão, tu tá na guerra, saca a espada e vai pra guerra, meu irmão. Entra na guerra. Não, por quê? Não, estou cansado, trabalhei muito essa semana. Quer ficar sem emprego? Eu oro para Deus abençoar você. Estou cansado. Parece que tem gente que já nasceu cansado, né? O médico puxou, hein? Ei, meu filho, não quer vir não, vem. Meu irmão, deixa eu te dizer, esse texto está dizendo o seguinte: é um soldado que vai para a guerra e não quer lutar, não quer sangrar, ele não quer enfrentar o inimigo, ele está com a espada. É isso que Deus está falando. Maldito o homem que faz a obra de Deus relacionamento. É o seguinte: o sujeito está dentro da obra, mas ele não dá o máximo de si, ele não se entrega naquilo que ele está fazendo, é irresponsável. É isso que a Bíblia está dizendo. Se vai servir o Senhor, irmão, seja qual for a área, dá o seu melhor. Se vai tocar, se mata de estudar o instrumento e aprende a tocar. E vai cantar a mesma coisa, irmão. Como dizia lá o pastor Fernandinho, né? Boa vontade com amadorismo é igual vexame. No fim das contas dá vexame. Não, eu tenho uma boa vontade, mas não se esforça, não estuda. Tem oportunidade, não corre atrás, gasta o dinheiro todo no lanche, na chapa. Aí quando tem um curso não tem dinheiro. Nada contra La Chapa, eu como lá também. Bom, então se envolva integralmente com aquilo que você está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. O reino de Deus não é feito por pessoas que se doam parcialmente. Ninguém que se doa parcialmente. Eu não estou falando que você vai ficar 24 horas na igreja, não estou falando disso não, estou falando de tempo. Estou falando de você estar fazendo algo e estar fazendo com o melhor que você tem. Amém? Que seja por 30 minutos. Não, vou dedicar 30 minutos para orar nessa igreja, na intercessão. Então que seja os 30 minutos de mais intensidade da sua vida. Posso ouvir amém? Amém. Então o reino de Deus não é feito de pessoas que se doam parcialmente, mas de pessoas que se doam integralmente. Olha o que a palavra diz: tudo quanto fizerdes, no original sabe o que significa tudo? Tudo. Tá? Aprendeu o grego agora. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Além de tudo, ainda fala de foco. Não, aquele irmão falou comigo muito firme: irmão, pega essa cadeira. Eu não gostei. É porque você está fazendo para homens. Se você fizesse para o Senhor, você fala assim: não, irmão, pode estar errado, mas o que importa é que eu estou fazendo para o meu Deus. Aleluia. Diga comigo: de todo o coração. Fala para o teu vizinho: não é apenas uma parte do coração, é integralmente, é sem reservas. Aleluia. Jesus também é o maior exemplo de servo, porque ele também serviu apesar das limitações. Leia o texto, por favor. Diz assim: que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por que esse texto está aqui? Porque o texto na sequência diz que Jesus foi reconhecido em figura humana. Ou seja, Jesus é o poderoso Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a expressão exata do ser de Deus, como Paulo diz em Hebreus, no capítulo 1 e 2. Ele é igual a Deus. No entanto, a decisão de Jesus de se fazer carne, de se fazer homem. Veja, ele nasceu de uma mulher e ele cresce com todas as limitações que uma criança poderia experimentar. Porque tem gente, irmão, que pensa que Jesus não precisou de fralda. Não, porque Jesus é Deus, então quando ele fazia o negócio sumia assim no ar. Tem gente que acredita nessas bobagens. Não, Jesus ficava gripado, ele pegava, botava o dedo assim e de repente parava a gripe. Meu irmão, Jesus teve que lidar com tudo que o ser humano em geral lida. Então isso tem muito a nos ensinar, porque muitas vezes, irmão, nós olhamos para as nossas limitações e usamos as limitações como desculpa para a gente não servir no reino de Deus. Aí Jesus vem, se faz homem e diz assim: olha, como homem eu servi ao máximo. Aí a pessoa diz: eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu sou tão ocupada, eu sou tão ocupado, eu tenho tanta coisa para resolver. Glória a Deus, você tem tanta coisa para resolver, isso é um sinal que você está vivo, isso é bom.
Meu trabalho me cansa muito. Eu acho, irmão, que ser Deus e tomar conta do universo, irmão, deve dar um trabalhão. Achei interessante que um filme tentou retratar isso, o Todo-Poderoso, né? O 2, irmão, tem um viés mais de princípios cristãos, porque trata realmente de amar aquilo que Deus criou. Mas enfim, mesmo você consegue perceber lá que o sujeito fica todo enrolado. Tem uma hora que ele fica tão esgotado que ele fala assim, as orações chegam em forma de e-mail para ele. Isso é o máximo, né, irmão? Chega em forma de e-mail. Aí sabe o que ele faz? Tem uma hora que ele fala assim, é simples, vou dar sim para todo mundo. Ele diz sim para todo mundo. Todas as orações ele respondeu sim. Então nessa hora tinha gente batendo de carro, gente roubando banco, ou seja, ele respondeu tudo sim para todo mundo, né? E foi um caos na cidade quando ele respondeu sim para todo mundo, porque uma coisa que a pessoa queria era contrária daquilo que o outro queria, então isso gerava choques. Então, voltando para esse filme, mostra o quanto que ele não conseguia lidar com essa demanda toda. Então eu penso, irmão, que ser Deus e tomar conta do universo deve dar muito trabalho. Atender pedido, responder oração, socorrer pessoas. Mas o Senhor resolveu servir mesmo com todas as suas limitações. Cansaço, fome, frio, sono, sede, dores físicas, angústias, perseguições. Eu separei 2 passagens, irmãos, onde a gente mostra que Jesus serviu apesar dos limites. Por exemplo, em João capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz assim: estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Jesus sentou por quê, irmão? Porque ele estava cansado, não dá para ele continuar mais em pé, porque ele estava cansado de viagem. Ele se assentou porque ele estava cansado, ele precisava descansar as pernas. Em outra ocasião, e mesmo assim assentado, ele ministrou para a vida daquela mulher. Em outra ocasião, ele foi tomado pelo sono, por tanto esgotamento, que a Bíblia diz que enquanto eles navegavam, Jesus e os discípulos, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de morrer, de afundar. Então, ou seja, Jesus adormece pelo cansaço. A gente olha para Paulo e tem um currículo enorme de um homem que serviu mesmo com tantas limitações. Olha o currículo do apóstolo Paulo, que nunca desistiu de servir o Senhor. Olha o que ele diz, irmão, abre aspas: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Uma quarentena de açoites menos uma é o seguinte: o judeu chegava, tinha que dar 40 açoites, mas ele chegava no 39 e dizia assim, perdi a conta, aí voltava tudo de novo. Sabia disso? Pura maldade. Era uma quarentena, precisa ser 40 açoites, mas quando chegava lá, 35, e qual é a conta mesmo? Por isso que você vê no filme Paixão de Cristo, eles batendo em Jesus e contando cada vez, para não perder a conta. Em geral eram 40, o judeu tinha essa mania, né? E aí os romanos aderem também. Bom, ele diz, fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Tu fica na igreja de Paulo? Fica nada, irmão, não aguenta não, irmão. Essa geração mimimi de hoje morre no meio do caminho. Deixa eu te falar uma coisa, para ficar na palavra e poder, estou falando aqui para os homens, mulher a gente fala de forma delicada, a gente tem um cuidado especial. Agora homem, irmão, fica assim, o pastor falou assim comigo, irmão, pelo amor de Deus, irmão, você tem que, não vou falar para virar homem, porque eu acredito até que seja, mas desperta um homem que está morando dentro de você, ou está dormindo dentro de você, desperta esse homem que está adormecido aí, é isso, para com isso. A professora falou comigo, saí da sala porque eu fiquei chateado, professora, o que é isso, irmão? O que é isso? Que espírito de florzinha é essa? Eu, hein? Espírito de florzinha, irmão, vai para lá, irmão. Você é um graveto de Deus, irmão. Começar a ver mais uns filmes de guerra aí, irmão. Fica vendo filme romântico e tal. Nada contra, irmão. Quando eu estou vendo com a minha esposa, eu vejo filme romântico, até faz. Eu gosto de chorar. Irmão. Crepúsculo. Ai, Jesus, me ajuda. Deixa eu terminar de pregar. Então Jesus nos ensina, irmão, que nós podemos servir no reino de Deus apesar das nossas limitações, sejam elas quais forem.
há uma promessa para aqueles que servem no reino de Deus. Isaías capítulo 40, verso 29: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém? Amém? Jesus é o maior exemplo de servo porque ele também serviu com gratidão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia diz, e olhem para a sua Bíblia, e sendo encontrado em forma humana, verso 8, humilhou-se a si mesmo. Quando a Bíblia diz que Jesus humilhou-se a si mesmo, mostra o quanto ele não se colocou em primeiro lugar. Preste atenção nisso. Isso me faz pensar em alguém que servia com a gratidão por servir. Por quê? Porque Jesus se sentia grato porque o Pai lhe deu a oportunidade de servir. É o diabo que chega no teu ouvido e diz assim: você é trouxa, está trabalhando lá na igreja, está não sei o quê, está não sei o quê. Irmão, servir no reino de Deus é uma oportunidade. Paulo diz isso: aprove a Deus olhar para mim, eu, o maior de todos os pecadores. Deus olha para mim e me permite estar no reino dele, mais do que isso, ser um pregador do evangelho, irmão. Quando eu olho para mim, eu penso a mesma coisa, irmão. Eu me sinto tão privilegiado, é tanta oportunidade que Deus me dá, que eu preciso ser grato pela oportunidade e não procurar o benefício do trabalho. Jesus, ele se sentia grato porque o Pai deu para ele a oportunidade de servir. Então Jesus não estava visando ganhar nada com isso, ele simplesmente era grato porque o Pai lhe deu uma oportunidade. Meu Deus, muitas vezes nós temos a tendência, irmão, de comprar a aprovação das pessoas com presente. E a gente vai lá, ou então a gente compra a aprovação de alguém com trabalho. A gente trabalha além do expediente para o patrão olhar para a gente e a gente conseguir comprar o patrão de algum jeito, sabe? A motivação é simplesmente comprar. Isso faz, irmãos, com que a gente faça sempre mais do que as pessoas esperam de nós, ou do que as pessoas pedem. Mas a gente não faz isso, irmão, porque a gente quer fazer, a gente faz na esperança de reconhecimento e aprovação. Ele vai me ver, ele vai me notar. Então quando ele não me vê, quando ele não me nota, o que acontece comigo? Eu fico frustrado. Eu não ganhei presente, não falou o meu nome lá na frente, eu vou sair dessa igreja. Por quê? Irmão, deixa eu te falar uma coisa: trabalhar é um bom presente para as pessoas, fazer mais do que o esperado é um bom presente, mas nós não podemos usar isso para comprar a aceitação e o amor das pessoas, nem muito menos de Deus. Nós não podemos ter a motivação de servir a Deus tentando comprar a aprovação de Deus. Deus já te ama. É um engano pensar, irmão, que servir a Deus vai fazer com que a gente acrescente algo para Deus. Estou botando mais uma estrelinha na minha coroa no céu. Eu fico imaginando essa coroa, irmão, estrelinha. É mais uma pedrinha para minha coroa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Há algo que eu e você possamos dar a Deus que Ele não possua? A Bíblia responde, Romanos 11:35. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? A resposta é óbvia: ninguém. Deus não pode ser comprado pelos nossos atos de bondade. Deus não pode ser comprado pelas boas obras que nós somos chamados a fazer. Por isso tem muita gente por aí entendendo isso de forma errada. E aí, não, porque os espíritas, eles fazem boas obras, porque na cabeça deles, quanto mais boas obras eles fizerem, mais eles vão evoluir espiritualmente. E na próxima encarnação eles virão como, sei lá, alguém rico, alguém bem sucedido. Se o cara é um mendigo que está pagando o seu karma, é porque na outra vida você foi um rico esbanjador, agora está aí para você aprender. Eu fico pensando numa teoria. Bom, no começo dos tempos, os espíritos devia ter um número limitado, e os mesmos espíritos se vão reencarnando, não precisa aumentar de espírito. Mas a população mundial cresceu tanto nesses últimos tempos. O que aconteceu? Os espíritos se multiplicaram? É só para você pensar. Bom, Deus não pode ser comprado pelos nossos atos de bondade. Deus não pode ser comprado pelas boas obras que nós somos chamados a fazer. Então nesse momento surge a pergunta que não quer calar: então para que servir, pastor? É porque tudo que nós fazemos para servir o Senhor deve buscar uma única finalidade: glorificar a Deus. Para que Ele receba a glória. A pergunta é: como é que Deus é glorificado? Jesus respondeu essa pergunta na palavra. Ele diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
Amém? Irmão, Deus é glorificado quando nós damos muito fruto. E o que quer dizer muito fruto? Presta atenção aqui, por favor. Muito fruto é quando fazemos algo que toca as pessoas de tal maneira que elas são alcançadas da mesma forma que nós fomos, pela grande salvação de Deus. Quando os nossos atos de bondade redundam em salvação. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando você segura uma placa na porta desse templo, quando você limpa um banheiro, quando você recebe uma pessoa, quando você organiza a casa de Deus, quando você arruma isso aqui, como, isso aqui foi obra da Jocélia, Deus abençoe, cadê Jocélia? Deus abençoe, sabe, você bota tudo organizadinho, leva o tempo que ela levou para fazer isso, para botar, não, isso aqui não está legal, vou virar para lá, vou virar para cá. Irmão, o objetivo é que pessoas sejam tocadas com isso. Isso é produzir muito fruto. Nós precisamos libertar de sermos uma geração consumidora dentro da igreja, como aqueles que vão para o supermercado, escolhe o que quer, leva como quiser o carrinho e depois acabou. Se não está bom, parto para outro supermercado. Nosso serviço, irmão, não acrescenta nada a Deus, mas como todo ato de adoração, o nosso serviço abre legalidade para a ação de Deus na nossa vida. Todo ato de adoração abre legalidade. Até mesmo quando alguém, por exemplo, pratica sexo nesses templos satanistas, eles estão abrindo legalidade para o mundo das trevas. Então o ato de servir atrai sobre nós bênçãos vinculadas a servir. Tem bênção reservada para você no servir, que só vai ser acionada, essas bênçãos acionadas, quando a legalidade for aberta. A legalidade é aberta como? Você servindo. Como eu disse outra vez num sermão, uma alegria que nós só podemos experimentar servindo ao Senhor, quando a gente encontra o sentido da vida. E outra, a certeza de que Deus não vai nos despedir de mãos vazias. Ele é um bom Pai. Nós não acrescentamos nada nele quando servimos, mas ele ainda assim é bom. Ele não tem que pagar nada para nós, porque ele já pagou lá naquela cruz, mas ainda assim ele resolve nos abençoar quando nós servimos. É uma alegria que não cabe dentro de nós, é um prazer que a gente não sabe explicar, e uma certeza de que a gente está fazendo a coisa certa. Seu pastor pode não ter visto o que você fez, mas Deus viu, seu pai viu. Sabe, queridos, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Sabe o que quer dizer isso? O contexto onde esse texto foi dito é Neemias. O contexto, irmão, é que o povo de Deus estava trabalhando para reconstruir os muros de Jerusalém, se ocupando em servir a Deus para honrá-lo, porque a vontade de Deus é que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Aí veja, não era nada muito espiritual, ninguém estava tocando melodia, ninguém estava cantando uma canção, ninguém estava adorando com danças, eles estavam apenas levantando parede, e Deus se alegrou com isso, porque aquilo não era levantar parede, era um ato de adoração a Deus. Porque toda vez que me ocupo em fazer a vontade de Deus, eu estou prestando adoração para Deus. Adoração não é só quando eu canto, adoração é quando eu sirvo. O nosso serviço, irmão, ainda explicando isso aqui, eles estavam se ocupando em servir ao Senhor, para honrar o Senhor, e o resultado disso era que os judeus provaram da alegria do Senhor. Como essa alegria se manifestou, se materializou na vida daqueles judeus em forma de bênçãos e recompensas. Se você olhar o texto, dívidas foram perdoadas. Dívidas foram perdoadas. Esdras capítulo 9 vai relatar isso. Dívidas foram perdoadas enquanto estavam construindo. Famílias deles foram protegidas. E aquelas pessoas prosperaram sobremaneira. 52 dias, não me falha a memória, trabalhando para levantar um muro. O nosso serviço ao Senhor precisa ser uma atitude de gratidão e não de compra. As boas obras não são um meio para se obter a salvação. As boas obras são o resultado dessa salvação. Como diz o pastor Francisco, se você não serve, então você não serve. Jesus é o nosso maior exemplo de servir. Nessa noite Deus está nos chamando para servir. Nessa noite Deus está chamando a gente a ser como Jesus na hora de servir, a nos colocarmos voluntariamente à disposição do reino e dos interesses do rei. Seus interesses você já sabe, irmão. Busca agora os interesses do Senhor. Nós nos colocamos também, servimos totalmente desprendidos de nós mesmos. Servir integralmente, nos dando por inteiro na obra de Deus. Limitações, servir ao Senhor. Mesmo com dores, servir ao Senhor.
Servir com um coração agradecido, um coração de quem se alegra pelo simples ou pelas simples oportunidades de servir, pelo simples privilégio de servir. Mas como eu disse da outra vez, antes do seu serviço, Deus quer você. O texto de Gênesis diz assim, que Caim, ao fim dos tempos, Abel e Caim trouxeram uma oferta ao Senhor. Abel trouxe das suas primeiras crias uma oferta ao Senhor. Caim apanhou os frutos da terra e deu para o Senhor. Deus recebeu Abel e a sua oferta, mas Deus não recebeu Caim e a sua oferta. Antes de Deus receber o seu serviço, Ele quer receber você. O seu serviço é importante, mas Ele quer receber você.